RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande em Movimento. Iniciando esta manhã aí chuvosa aqui em Porto Alegre. Muito bom dia para você e bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia, Lilian. Bom dia, telespectadores. Bom dia, amigo, amiga. Você já pode começar a interagir com a gente. Entra no Face aí da RDC TV. Você já pode participar daqui a pouco. Se você colocar alguma frase, a Lilian vai entrevistar também uma defensora pública e você pode fazer perguntas também para a doutora aí enquanto que ela estiver dando a entrevista. Você interage aqui nesse programa. Vamos à previsão do tempo agora. Previsão do tempo para hoje. Friozinho hoje, hein? O fato é que hoje pela manhã a mínima em Porto Alegre foi registrada a 8 graus e depois logo deu uma subidinha, foi para 11. Mas a sensação térmica era diferente por causa do vento gelado. O vento gelado estava demais. Na Grande Porto Alegre, enquanto que 11 graus às 7 da manhã, às 5:30 da manhã era registrava em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre registrava apenas 8 graus. Agora nós estamos com a temperatura de 13 graus. E a previsão para charqueadas hoje, mínima 8, máxima 16, Caxias do Sul, mínima 6, máxima 13, Pelotas, mínima 9, máxima 13, Uruguaiana, mínima 4, máxima 15, Campo Bom, mínima 6, máxima 17. O tempo fica assim, nublado, pode dar umas pancadinhas de chuva, aquela chuvinha bem geladinha com aquele vento gostoso. Por enquanto, é isso. Daqui a pouco eu volto, fica a Lilian, vai fazer a primeira entrevista de hoje. Obrigada, Forcolém. E o nosso assunto agora é Dia dos Pais, mas a respeito do mutirão que será realizado pela Defensoria Pública do Estado aqui na capital. Para contar aqui pra gente como é que vai funcionar o mutirão do Dia dos Pais da Defensoria Pública, está aqui conosco a defensora pública Patrícia Pitan Panhussati Fan. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigada. Esse mutirão será dia 17 agora, em que local, Patrícia? Vai acontecer no Largo Glênio Pérez, da 1h30 às 16h30, e poderão chegar nesse local todas as pessoas que desejam informações a respeito da investigação de paternidade. Nós temos um convênio com laboratórios e de forma gratuita para aquelas crianças que não têm o pai registrado na certidão de nascimento, estaremos podendo agendar esses exames, então. É muito importante que essas crianças tenham a verdade biológica para que dela decorram as questões legais, como alimentos, como os cuidados e também a questão do pertencimento. Então, é muito importante que essa criança tenha essa referência paternal. Perfeito. Vamos falar inicialmente do projeto Pai Presente, né? Pai Presente. Exatamente. Que é um dos principais aí, né? Que está aparecendo aí no mutirão. O que é o projeto Pai Presente? Esse projeto visa justamente fazer com que todas as crianças tenham acesso à sua verdade biológica, tenham acesso ao conhecimento de quem seja seu pai, por várias razões. Então, nós, observando o direito sistêmico, visualizamos a importância de que todas as crianças, já que são metade pai, metade mãe, tenham acesso a essas informações de quem sejam os seus pais. Esse projeto iniciou em 2012 e já temos mais de 6.500 exames realizados, com encaminhamento muito positivo da reaproximação destas crianças com a família paterna. Então, visualizamos essa importância, né, desta atividade institucional. Certo. O projeto, ele garante tanto para as crianças como para os adolescentes também, esse direito. Sim, são as crianças e adolescentes, englobamos todos, né, do 0 até os 18 anos incompletos. Perfeito. E também, além do registro, é importante a questão da convivência familiar, né, Patrícia? Isso. A convivência e a afetividade, ela vai acontecer aos poucos. Muitas vezes não há, no início, uma disponibilidade do pai em desejar o convívio. Então, nós passamos a acomodar essa situação muito através da mediação familiar. Certo.
E os exames de DNA, então, vamos falar deles, né? A Defensoria oferece de forma gratuita a realização desses exames, né? Isso, mas é bem importante pontuar que as crianças não devem ter aquele registro do pai, né? Então, sempre que houver uma certidão de nascimento em que não há o registro da paternidade, aí sim nós poderemos fazer esse exame de forma gratuita. Mensalmente, quantos exames a Defensoria realiza? Nós temos um número total, né? Que do início desse projeto até agora são 6.500 exames realizados. Tudo isso? Isso. Então, quantas pessoas que vieram a ter essa verdade biológica reconhecida? Isso é bem importante para o cidadão. E vem aumentando esse número? Vocês têm esse controle? Há sempre uma projeção. E atualmente a gente, como não fechou o ano, ainda nós não temos os dados completos para a gente passar para vocês. Perfeito. E as perícias, elas são agendadas como? Basta o assistido chegar até nosso ônibus, onde a gente vai estar ali no Largo Glênio Pérez, e ali será dada a orientação jurídica para essas informações mais precisas sobre local, horários dos exames. Então, quem tiver interesse pode ocorrer neste dia. Perfeito. E quando não é possível a solução extrajudicial do conflito? Bom, aí nós estamos entrando em um outro trabalho que a Defensoria Pública realiza através do incentivo às políticas públicas extrajudiciais. Então, nós visamos uma grande aproximação das famílias através desse projeto de mediação que está acontecendo. E o grande objetivo é trazer essa política institucional para que nós possamos trabalhar sem o ajuizamento de um litígio. Quando isso não for possível, nós utilizamos das vias judiciais litigiosas. Perfeito. Vamos falar então dos outros serviços que vão ser oferecidos no mutirão. Quais são? Orientação jurídica e educação em direitos. Para as pessoas que forem buscar informações sobre a questão desta paternidade, nós poderemos orientar. E a orientação jurídica, vamos abrir esse leque aí um pouco. Em que sentido, né? Quais são as dúvidas que eu posso ir lá esclarecer? Exatamente quais? Quando nós reconhecemos a paternidade ou a maternidade, de logo tem o poder familiar. Existem vários direitos e deveres decorrentes do poder familiar. Entre eles, o cuidado com os filhos, e isso faz com que a gente possa observar as questões de alimentos, as questões do cuidado, como fazer com o convívio. Então, dali decorrem essas obrigações, né? Acredito que essas sejam as principais. E a educação em direitos? A educação em direitos também é uma atividade que a Defensoria Pública tem desenvolvido no sentido de fazer com que as pessoas saibam e se sintam empoderadas a respeito do conhecimento. Focando para este mutirão, as orientações virão exclusivamente a respeito dessas decorrências da filiação. Mas existe também um outro programa de educação em direitos que nós trabalhamos, que é através das oficinas das famílias. Perfeito. E ainda tem mais dúvidas para ser esclarecidas lá, doutor. O que mais o público pode se preparar? A Defensoria Pública pode dar naquele dia várias orientações, mas nós fazemos mutirões específicos. Este mutirão é especificadamente para as questões do pai presente. Não quer dizer que a pessoa tendo alguma dúvida a respeito de dissolução de união estável, divórcio, todas as situações vinculadas ao direito das famílias não possam ter sido orientadas naquele dia. Mas existe sim mutirões específicos. Muitas vezes nós fazemos mutirões para a moradia, fazemos mutirões para o consumidor. Então, dessa vez o mutirão é alusivo à data dos pais, que é a do pai presente. Certo. Todos nós temos o direito de sabermos a nossa verdadeira identidade, né? De conhecermos as nossas origens. Não sei há quanto tempo tu atua na Defensoria, mas teria alguma história para nos relatar, assim, relacionada a isso que tenha sido realmente marcante nesse sentido?
Eu sou defensora pública há 15 anos e durante esse período são muitas as histórias. Eu imagino. Então, quando o defensor público de fato consegue agir de forma proativa para aproximar essas pessoas e essas famílias, a satisfação é muito grande. Então, várias histórias de jovens que não tinham essa verdade biológica reconhecida e que havia até uma certa resistência deste pai nessa aproximação, seja porque não teve aquele afeto desde o começo, não viu a criança crescer, não pegou os primeiros passos. Chegar uma pessoa nova na vida de um jovem é um tanto delicado, mas também era um anseio desse jovem, esse é um case que eu trago, né? De poder olhar para este pai e se identificar. Então, quando eles viram, as mãos eram parecidas, eles tinham gostos alimentares semelhantes. É muito importante que haja essa identificação para todo ser humano. A gente se sente muito mais completo quando a gente sabe, não, de fato, é dali que eu vim. Então, é uma questão de multidisciplinariedade e esse ambiente a Defensoria Pública consegue fornecer. E nesse caso aí, ele tinha quantos anos? Era daqui de Ele cidade? tinha 14 anos e era aqui de Porto Alegre. E como é que foi, assim, como é que ele buscou vocês? O início dessa trajetória foi dentro da 7 de setembro e depois eles passaram, na verdade, a mãe deste jovem passou pelo nosso programa de educação em direitos, que é a Oficina das Famílias, e em seguida nós chamamos este suposto pai para que ele viesse até o nosso centro de mediação e pudessem conversar primeiro este pai e esta mãe. Quando este suposto pai se deu conta de que esta criança, este jovem, era sim o seu filho, nós reagendamos uma nova sessão para que o jovem pudesse participar. E foi emocionante presenciar a identificação que um fez do outro, né? Então, eles puderam ver as semelhanças, puderam iniciar essa caminhada e seria muito legal que nós pudéssemos acompanhar, mas são tantos os casos que fica bem difícil. Esse foi o que mais te marcou, no caso? Marcou Maravilha. muito. A gente segue aqui com a defensora pública, a Patrícia vai continuar nos esclarecendo aí. Vá mandando a sua dúvida, manda o teu comentário aí também. A gente está ao vivo no Facebook, RDC TV Digital. Coloca ali a tua pergunta, a gente traz imediatamente aqui para a defensora pública. Também manda o teu bom dia aí, por que não? Pelo Twitter, #RDC Rio Grande em Movimento, e ao lado coloca a tua frase. Também no WhatsApp, no número que aparece aí na tua tela. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. O Rio Grande em Movimento está de volta e nós seguimos aqui com a defensora pública Patrícia Pitã Panussati Fan, que está nos esclarecendo aí a respeito de alguns direitos que poderão ser buscados através da Defensoria em um mutirão agora do Dia dos Pais. Antes da gente entrar numa outra questão aí, vamos reforçar bem o serviço ali do dia do mutirão, né? É um mutirão para quem está ligando a TV agora, para quem está entrando ali no site agora, mutirão de orientação jurídica e educação em direito alusivo ao Dia dos Pais. Esse mutirão será dia 17 de agosto, né, Patrícia? Exatamente, no Largo Glênio Pérez, e da 1h30 da tarde até as 16h30. Então, as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre essas questões da paternidade podem buscar o nosso atendimento neste dia. Toda a orientação jurídica será dada ali para quem buscar e também a respeito da questão de identidade e registro dos pais. Isso, tanto para saber como fazer para buscar o exame de DNA, aonde marcar, de que forma isso acontece, como também para compreender melhor as questões decorrentes da paternidade, sejam elas de cunho jurídico, que aí vem a questão da guarda, dos alimentos, do convívio, sejam elas em razão da própria identidade com este pai, suposto pai. Perfeito. Vamos falar então da questão extrajudicial agora, né? O que seria o centro de mediação? Nós tivemos agora a felicidade de celebrar
um ano de existência do Centro de Mediação. Nós criamos, através de uma política institucional, um novo produto para oferecer ao cidadão, tanto no fomento à educação em direitos, quanto implementando as práticas de atuação extrajudicial da Defensoria Pública. Isso faz parte do nosso mapa estratégico previsto de 2016 a 2021, com o objetivo de reduzir o ajuizamento em 15%. A Defensoria Pública é uma instituição essencialmente jurídica que sempre teve grandes números no ajuizamento, e agora, trabalhando com o direito das famílias principalmente, nós observamos que era nossa responsabilidade social não mais fomentar o litígio familiar, mas sim um local seguro para que as famílias pudessem conversar e resolver as suas questões, seus conflitos. Este específico local se chama agora Centro de Referência em Mediação e Conciliação. Ele foi criado numa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está realizando todas as pesquisas relativas aos índices, aos números, à qualidade desse trabalho realizado. Nós, neste espaço, temos várias salas de mediação, aonde nós contamos com a parceria de universidades. Então, nós temos várias universidades e câmaras privadas de mediação que são nossas parceiras, que oferecem este serviço, que ele nos faz com que a Defensoria Pública, de fato, promova um acesso à justiça com um olhar diferente na cultura da paz. Para que as pessoas entendam muito melhor o que é a cultura da paz, obrigatoriamente elas passam por um programa de educação em direitos. Nós somos pioneiros no país e trouxemos e criamos a Oficina das Famílias. Dentro desta oficina, nós trabalhamos todas as questões jurídicas, como também a prevenção à violência doméstica e um conteúdo a respeito da comunicação não violenta. Então, enquanto defensora, que estou coordenando esta Câmara de Conciliação Familiar e Mediação, tem sido muito importante verificar a qualidade do serviço prestado. Tanto a oficina quanto a mediação são avaliadas pela comunidade. Aí nós podemos, inclusive, falar de índices sobre a satisfação do consumidor, no caso do nosso assistido. Que maravilha, e isso tudo agora é novo mesmo, assim, é uma novidade que a gente está anunciando aqui. Nós estamos implementando esta nova forma de atendimento ao cidadão através das oficinas em 14 novas comarcas no estado. Então, os defensores e servidores buscam esta qualificação, eles são trabalhados para que possam, desta nova forma, atender o cidadão. É o primeiro modo de atendimento ao cidadão, em que ele se sente muito mais empoderado e preparado. Esta oficina, ela funciona de verdade como uma pré-mediação. Então, ali são tratados os sentimentos e as necessidades. Para todos aqueles que forem pais e mães e que passaram pelo rompimento da conjugalidade, essa oficina funciona muito como um momento em que a pessoa pode tirar suas dúvidas, revisar os seus valores e projetar de que forma deseja a sua vida para o futuro. Que maravilha! E como é que a população tem acesso? Basta chegar na 7 de setembro, 666, e pedir para participar desse programa de educação em direitos. Também podem se dirigir diretamente ao Centro de Mediação, que fica no prédio do IP, na Borges de Medeiros, 1945, no 8º andar. Então, são duas as oportunidades que as pessoas têm. Ou buscam na nossa 7 de setembro, que é a nossa unidade central de atendimento, ou podem se dirigir diretamente ao Centro de Mediação. Maravilha. Bom, e o Dia dos Pais está chegando. A gente já iniciou falando aí do mutirão de Dia dos Pais. Dentro desse contexto, o que nós temos de novidades em direito de família, principalmente relacionado aos pais?
O nosso grande objetivo é, de fato, implementar essa cultura da paz e promover um ambiente seguro para que este pai, então até suposto pai, possa se aproximar desta criança ou deste jovem com muito mais segurança. E isso a gente promove através, primeiro, da oficina das famílias e após, através das sessões de mediação familiar, aonde a pessoa, em razão da disponibilidade interna de autocomposição, começa a ter, por ferramentas adequadas da mediação, um indicativo de como que será bom para ela, no caso concreto, iniciar a aproximação deste filho ou desta filha. Então, a novidade é justamente essa. Não é mais um terceiro que vai fazer a determinação de dias e horários de convívio, mas sim os próprios pais criando essa oportunidade. Certo. E se o pessoal ainda tem dúvidas também, além de recorrer pessoalmente dentro desse assunto, tem algum e-mail, tem algum site, como é que o pessoal entra em contato? Dentro do nosso site institucional, www.defensoria.rs.gov.br, podem acessar nossa assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, e temos o e-mail do Centro de Mediação, que é crmc@defensoria.def.br. Bom, e ainda dentro do direito de família, a questão do abandono afetivo paterno, né? Ainda tem a discussão da existência do dever de indenizar o filho abandonado afetivamente pelo pai. Queria que entrasse um pouquinho nessa questão. Bom, o abandono afetivo, para que ele fique caracterizado, vai haver necessariamente um processo judicial litigioso. O nosso maior objetivo é não instaurar um litígio, mas digamos que haja interesse deste jovem, representado por sua genitora, a busca disso, então vai ser feita toda uma instrução probatória para ver de que fato este abandono impactou na vida do jovem ou da criança. Então, depende muito do caso a caso para verificar se de fato aconteceu esse impacto, o tamanho do problema que ficou, se a criança ou o jovem precisou ter um acompanhamento emocional, seja psiquiátrico, seja com psicólogo, e de que forma essa criança recebe esta informação da negativa da presença do pai. Então, cada caso vai ser analisado individualmente, não há como a gente traçar um panorama prévio. Perfeito. Ainda dentro da questão das conciliações sobre a guarda, no caso de separação, a mediação, no caso, né? Quais os principais litígios também? A mediação na Defensoria Pública veio, num primeiro momento, especificadamente para as questões de família. Todas as famílias que têm algum conflito, seja com relação aos cuidados com os filhos, a dificuldade de diálogo após o rompimento da conjugalidade, que é o mais comum, quando a figura de homem e mulher deixa de existir, mas permanece a figura de pai e mãe, às vezes fica tudo muito misturado. Então, através desse trabalho preparatório que a Oficina das Famílias traz, as pessoas conseguem sentir um pouco mais de conforto para que possam acessar as suas dores e aí sim serem melhores trabalhadas numa sessão de mediação. Então, a mediação, diferente da conciliação, serve para essas relações estendidas no tempo, como são as de pai e mãe. A conciliação a gente trata de outra forma, porque são questões pontuais, são para conflitos pontuais. Para o direito de família, muito mais eficaz esta forma de composição ou de autocomposição, que é o Instituto da Mediação. Nós trabalhamos com uma mediação transformativa e emancipadora, temos uma equipe, como eu referi antes, de mediadores
e supervisores que vêm de várias universidades. O direito hoje está mudando muito. Já não dá mais para o direito de família ficar apenas vinculado à legislação. Nós identificamos a necessidade dessa multidisciplinariedade em que várias matérias na faculdade mesmo, na graduação, já vem trazendo a cadeira de mediação. Então, as universidades parceiras fazem com que os alunos experimentem dentro da defensoria a prática da mediação nos nossos assistidos. Só uma pergunta rapidamente antes da gente encerrar aqui. A Joyce, não sei a cidade, quer saber o seguinte: sou separada há 3 anos, ainda não me divorciei, mas o pai não é presente. Minha filha, que já tem 4 anos, sente muito sua ausência e não sabemos como lidar. Joyce. Que bom que a Joyce nos procure, né? Oriento, seja a cidade que ela estiver, que procure a defensoria mais próxima. Temos algumas comarcas que já têm a mediação, né? Como o Instituto de Política, como meio de política institucional para a aproximação. Então, é bem importante que ela nos procure para que a gente dê as primeiras orientações. E que bom que ela deseja essa aproximação do pai com a criança. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente perceba que é necessário que este pai se dê conta da importância que ele tem na vida do filho, né? E isso, muitas vezes, a legislação pura e simples não consegue fazer. Somente através de um outro instituto, como o da mediação, para o despertar dessa responsabilidade com relação à paternidade. Teríamos muito mais perguntas, certamente. Agradecemos a tua presença e os esclarecimentos, Patrícia. Obrigada a nós. Retorne numa nova oportunidade, por Muito favor. obrigada. A gente, antes de ir para o intervalo, vai divulgar aqui novamente para você o mutirão alusivo ao Dia dos Pais, 17 de agosto, da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. Informações no 3210-9400 ou em itinerante@defensoria.rs.def.br. Pega ali todas as informações, envia também as tuas informações para participar aí desse mutirão muito importante, tanto para o esclarecimento de dúvidas, como também para buscar o seu direito realmente aí, junto ao seu filho, ou um parente, até um conhecido, né? Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. O que teremos, Forcolém, em seguida? Pois é, Lilian, essa pauta que você a doutora acabou de entrevistar, muito bacana, né? Muito bacana esse trabalho de mediação aí, que é importante. Mas agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar da Agas. Francisco Schmidt já está comigo aqui, que é o gerente executivo da Agas. Nós vamos falar sobre negócios, sobre palestras, tudo que você até nem imagina que acontece dentro da Agas depois dos comerciais. Voltamos rápido. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Olá, amigos, eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite muito especial para fazer para você. Domingo, 10h30 da noite, aqui na RDC TV, tem Inteligência Emocional. Nesta semana, eu converso com Alexandre Cury, Head Trainer do Instituto Humanize. Eu entendo esse assunto, esse tema como uma forma mais adequada, uma forma mais alinhada da gente utilizar as nossas emoções ao nosso favor. É domingo, 10h30 da noite, aqui na RDC TV. Eu espero você. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Bifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090.
preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a tri-táxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Muito bem, estamos de volta aqui no Rio Grande Movimento e você pode interagir conosco agora, faltam 27 minutos para ao meio-dia. Interaja conosco lá no nosso Facebook, que você pode até fazer pergunta para os nossos entrevistados. Agora estou recebendo, até recebi uma pastinha da Águias, ó. Olha aí, toda cheio de material. Caiu aqui. Mas a programação está toda aqui em cima da mesa. O Toninho, sacana, daí você podia abrir, né, pelo menos, né? Aí você fica pegando esse coco aqui, que faz tempo que o cabelo faltou, né? Mas olha só, toda essa programação, Francisco Schmidt, o Chico, conhecido carinhosamente. É verdade, Rogério, é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez na RDC TV e não preciso nem dizer o sucesso que vocês já estão tendo no estado do Rio Grande do Sul, com um pouco mais de um mês aí de atividades da TV. Verdade. E o boca a boca está funcionando, as pessoas estão comentando e principalmente as pessoas estão gostando. Porque uma coisa é comentar, a outra é as pessoas gostarem da televisão. E acho que vocês estão ocupando um espaço que estava vago dentro dos meios televisivos do estado do Rio Grande do Sul. Você é um comunicador nato, né? Não, nem tanto. Eu procuro, vou dizer assim, fazer aquilo que eu gosto. E efetivamente, dentro da Águas, a minha atividade justamente é essa, é fazer a interlocução entre os supermercadistas e os fornecedores, entre os nossos associados e a entidade, para que ela tenha realmente uma atividade que atenda aos interesses do segmento supermercadista. Agora, falando em Águas, posso te chamar de Chico? Com certeza, porque se chamar de Francisco, eles vão perguntar quem é. Olha só, temos várias... na realidade, hoje, eu sempre evito falar de Francisco, porque eu tenho um grande amigo meu chamado Papa Francisco. Sim. Então eu deixo o nome dele lá, Francisco, e eu fico aqui como Chico, fica bem mais tranquilo. Gente boa. Eu não sei se tudo que Francisco é gente boa, mas eu conheço mais um que trabalha comigo na Águas, é jornalista e é gente boa. Legal. O Francisco Brust. Mas o Francisco Papa toma um vinho muito bom que eu gosto. Ele é meio caro, mas é muito bom. Que é da vinícola Sessentani, o Primitivo de Mandúria. Primitivo de Mandúria. É maravilhoso. Só o nome já é um espetáculo. Maravilhoso. Eu, particularmente, adoro muitos vinhos italianos. Infelizmente, vamos dizer assim, ainda vou ter que trabalhar um pouco mais para conseguir tornar isso um hábito. Essa garrafa é 290. Hoje eu me abstenho assim, a tomar um vinho da Aurora, da Salton e tal. Mas de vez em quando a gente vai num Primitivo de Mandúria, em algum outro vinho italiano que com certeza é maravilhoso. Mas, Chico, vamos falar dos negócios da Águas, mas vamos falar também da atividade, né? Você me falou aqui fora que também tem muita palestra. E aqui, ó, nós temos aqui Águas Mulher. O que significa o Águas Mulher? Na realidade, dentro da Expo Águas, esse ano é a 37ª feira da Expo Águas que é realizada no estado do Rio Grande do Sul. Já é uma feira consagrada e, de uma certa forma, hoje ela é uma feira multissetorial. Ela não é voltada especificamente para o segmento supermercadista. Ela é organizada pela Águas, para o seu público, supermercados, mas também aberta a todo e qualquer segmento do varejo. Sim. Porque são mais de 370 empresas que estão lá expondo. São empresas de equipamentos, empresas de produtos, empresas de serviços, enfim, é uma gama enorme de empresas que estão lá e que atendem supermercados, atendem restaurantes, atendem hospitais, atendem farmácias, atendem lojas de bazar de R$ 1,99, enfim, qualquer segmento do varejo que for lá vai encontrar algum fornecedor que é comum dos supermercados e deste varejo. Então ela se tornou uma feira multissetorial. E, inclusive, eu aproveito o espaço para dizer que as inscrições gratuitas para qualquer varejista do estado do Rio Grande do Sul estão abertas no site da Águas. É só acessar o site, é extremamente fácil de fazer a sua inscrição. O site www.agas.com.br.
Chega lá, entra Expoagas, faz a sua inscrição e participa dos 3 dias da feira. Eu não dei o serviço aqui, né? Ela começa dia 21, de 21 a 23 de agosto. Na Fiergs, aqui em Porto Alegre, nos pavilhões da Fiergs. E como você falou, não é uma feira só de negócios, ela é voltada para negócios, mas existe toda uma programação paralela. Nós temos palestras, temos cursos, temos seminários, temos workshops e principalmente atividades específicas. E você citou há pouco Agas Mulher, o que é? É uma palestra voltada especificamente para o segmento feminino. Normalmente, inclusive, é proibida a entrada de homens nesta palestra. Opa! Juntam lá 700, 800 mulheres, algumas delas donas de supermercado, outras colaboradores do segmento supermercadista, mulheres de fornecedores do segmento supermercado, que assistem uma palestra voltada para o segmento feminino. E este ano a palestra é com uma especialista, Miriam Goldenberg, e ela vai falar a invenção de uma bela velhice. Este dia é na quarta-feira, dia 22 de agosto, à tarde, lá na Fiergs. Então, realmente, é uma palestra voltada para o segmento feminino. Deixa eu dar posso fazer uma pergunta no ar aqui, que vai lhe comprometer, não? Nem tanto. Ficou vermelho. Antes da hora já. Chico, que tal a gente fazer um Rio Grande em movimento direto da Agas, hein? Seria maravilhoso. Hein? Eu acho que a RDC tem tudo para cobrir essa lacuna, como eu comentei há pouco. Irmos lá, este programa, por sinal, é maravilhoso, vamos lá e vamos fazer ele. Diretamente, vocês têm unidade externa, se não, gravamos lá e apresentamos aqui depois, mas acho que vai ser maravilhoso. Para que o público, o telespectador, possa realmente ver o que é a grandiosidade desta feira que a Agas realiza anualmente. Aí, presidente, temos autorização, temos a parceria, podíamos fazer um Rio Grande em movimento de lá, ia ser bacana, hein? Mostrando as tendências para o consumidor e o Chico vai nos ajudar nisso, trazendo os empresários, vamos entrevistar várias entrevistas maravilhosas, vamos fazer lá. Dentre as 370 empresas que estão lá, mais de 70% delas são empresas gaúchas, que têm estrutura física aqui no Rio Grande do Sul, produzem aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Imagina o potencial que nós temos de empresas que poderão aqui mostrar seu produto, poderão inclusive difundir as suas marcas pela RDC TV. Eu acho que isso aí é uma oportunidade, inclusive, comercial aí. Daqui a pouco, Bruce, anota aí para nós pegar depois a partezinha aí da Agas aí. Já viu? Não, mas vamos depois do programa que eu lhe convido a gente fazer uma reunião com o nosso diretor. Vamos fazer isso claro. Aí. Mas, Rogério, se tu me permitires... Claro, fica à vontade. Como você comentou, a feira começa no dia 21 de agosto, às 9 horas da manhã, temos a abertura oficial, com a presença de autoridades, representantes da Abras e das 27 associações estaduais de supermercados, com presidentes confirmados que estarão prestigiando a abertura pela manhã. E logo depois da abertura oficial, nós teremos uma palestra com o professor Marcos Troijo, que vai falar um pouco sobre quais as apostas dos otimistas para o futuro do Brasil, num ano de eleições e num ano que nós estamos, de uma certa forma, saindo da pior crise econômica da história desse país e tentando uma recuperação, que não está fácil, está um pouco mais lenta do que a gente esperava, mas que está acontecendo. Aos pouquinhos ela está vindo. E os supermercadistas, como são otimistas, estão aproveitando essa palestra, então, do Marcos Troijo, para realmente dizer o que é que os otimistas, os supermercadistas, estão pensando do futuro do Aliás, Brasil. numa época de crise assim, onde o empresário fica inseguro, né? Porque é muita politicagem, é muita roubalheira, muita coisa que interfere no mercado. Porque se a política não interferisse tanto no mercado, o empresário ia bem. Porque nós somos empreendedores, o gaúcho empreendedor, o brasileiro empreendedor. Eu diria assim que o empresário, de uma certa forma, ele está se adequando ao momento também. Mas ele poderia estar muito melhor e investindo muito mais, gerando criando mais novas oportunidades de emprego, se não houvesse essa turbulência política. Mas mesmo assim, atrapalha. No momento de crise, eu percebo que quem mais investe ainda e continua acreditando sempre é o supermercado, né? Nós não podemos nos queixar, porque mesmo nesses momentos de crise, onde também o segmento sentiu, ele não deixou de investir. Na semana passada, inclusive, tivemos inauguração de loja em Lajeado. Há 2 semanas atrás tivemos inauguração de loja em Santa Maria. Temos esta semana uma inauguração de loja em Erechim. Então, efetivamente, o segmento continua investindo, acreditando que o amanhã
com certeza essa turbulência vai passar e a economia está aí e nós precisamos aproveitar esse momento. Ele é teu filho, quem está falando? O Francisco Bruce poderia ser, porque tem uma competência fantástica, mas ainda não é. Aí tem o DNA competente. Mas o Francisco ali, que você não está vendo, está atrás das câmeras, está me falando que também Miguel Falabella foi confirmado. Exatamente. Vai fazer uma palestra. Além do Marcos Troisi no primeiro dia, no segundo dia nós teremos Rafael Baldesca e Miguel Falabella. Uma novidade, lançamento, inclusive em primeira mão, até nós não tínhamos ainda noticiado, porque estávamos aguardando o fechamento do contrato com ele. Foi fechado hoje pela manhã, então estamos dando em primeira mão no RDC TV, no programa Rio Grande Movimento, que o Miguel Falabella estará dando uma palestra na quarta-feira, dia 22 de agosto, no Teatro do SESI, aberto para todos os varejistas que lá estiverem. Chico, você é o cara que a gente sempre gosta de entrevistar, porque você fala bem, eu não preciso nem das perguntas, você fala muito bem, eu já disse, você é um comunicador, né? Daqui a pouco você eu vou ajuda falar pro presidente da Águas, que se ele não precisar mais de ninguém, daqui a pouco eu tenho uma vaga aqui na RDC TV. Vá que eu possa fazer uma janela aí no teu programa aí, permanente. Não, você dá um show, cara. Vamos estudar o cachê aí, a gente pode... Você dá um show. Me fala dessa Águas Jovem. O Águas Jovem. O Águas Jovem foi uma iniciativa que o presidente Antônio Longo teve há 10 anos atrás. 12 anos atrás, acho que foi. Porque ele sentiu que tinha muitos filhos de empresários que não tinham espaço dentro da Águas. Por quê? Porque o pai estava na diretoria, o pai participava e os filhos ficavam um pouco à margem dessa atividade. Então, o que o presidente sugeriu? Vamos criar o Águas Jovem. E criou-se o Águas Jovem com filhos dos supermercadistas, dos herdeiros dos supermercados que atuam hoje no Rio Grande do Sul. Sim. E foi crescendo e hoje nós já temos mais de 110 jovens que atuam dentro do Águas Jovem e na diretoria da Águas hoje nós já temos 3 ex-membros que foram presidentes do Águas Jovem, já estão hoje na diretoria, já passaram da idade limite e aí foram guindados à diretoria da Águas. E até porque também as empresas, numa maioria aí são empresas familiares. Grande e aí também prepara isso, jovem. Com raras exceções que nós temos, principalmente das empresas multinacionais, mas as empresas nacionais praticamente todas elas são familiares. São raras as empresas que tem uma estrutura profissionalizada e quando tem ainda existe também o lado familiar que atua junto com essa estrutura profissionalizada. Então, nós temos muito espaço para esses jovens e são jovens que estão realmente numa fase maravilhosa, eles fazem atividades durante todo o ano, fazem visitas técnicas, fazem cursos, fazem workshops, fazem uma série de atividades visando justamente a integração deles, muito embora concorrentes, mas eles sabem que hoje sozinho você não vence no mercado. Você precisa ter parceiros, você precisa ter aliados e você precisa trocar experiências. E o que esses jovens fazem? Eles conversam entre eles e, de uma certa forma, a juventude hoje é muito mais aberta que os mais velhos, os da minha idade e tal. Nós tínhamos um receio, a gente olhava para um concorrente e não abria nada, não abria números, não falava nada e ficava trancado e tal. E com isso nós perdíamos oportunidades, porque em trocando experiências, os dois crescem. Os dois aproveitam essas experiências e os dois têm oportunidades de melhorar o seu negócio. E é o que os jovens fazem hoje. Eles têm uma liberdade muito maior, eles trocam experiências, um visita o outro. São concorrentes, mas eles sabem que a concorrência se dá no ponto de venda. Lá é que você tem que mostrar o teu diferencial. Lá é que você que vai ter que fazer o atendimento ao teu cliente. Lá é que você vai ter que mostrar efetivamente qual a tua proposta, qual o teu objetivo no teu negócio. E é o que os jovens estão fazendo. Então, parabéns ao Águas Jovem e eles terão uma palestra específica também na terça-feira, dia 21 à tarde, palestra também que está aberta a todo o público que está presente lá na Expo Águas, que vai ser com o nosso Marcos Piangers, que vai falar, e hoje ela é uma celebridade, ele vai falar de criatividade fora da caixa. E é o que os jovens mais têm. Eles efetivamente, eles não estão bitolados, eles estão querendo coisas novas, eles estão buscando inovar o seu negócio para criar disto um diferencial, porque o público está buscando coisas diferentes. Verdade. Então tá. Falamos com o gerente executivo da Águas, Francisco Schmidt, e a Águas, para dar o serviço aqui, ela começa no dia 21 e vai até o dia 23 de agosto. É a 37ª Expo Águas.
Muito obrigado, Chico. Olha, vamos... Rogério, foi um privilégio, depois vamos negociar a participação da RDC na TV. Eu só gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que as inscrições, como eu citei, estão abertas no site da Agas, www.agas.com.br, e também dizer que, além de negócios, aqueles que lá efetuarem compras estarão concorrendo a 6 notebooks e um automóvel 0 quilômetro que será sorteado para cada R$1.000 em compras feitas na feira, durante o período da feira, nos estandes que lá estão fazendo negócios, porque a Expo Agas é uma feira de negócios e uma feira, como eu citei, multissetorial, voltada para qualquer segmento do varejo. Rogério, parabéns ao programa, parabéns à RDC TV. Eu espero poder oportunamente termos a presença de vocês na Expo Agas e que a Expo Agas possa utilizar a RDC para transmitir os seus eventos a todo o público do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo, porque hoje a RDC está no mundo, né? Tá no mundo. Vai ser um prazer, uma honra participar de um evento tão competente como vocês fazem lá. Eu acho que é um evento que hoje movimenta, há uns 2 anos atrás, conversando com o presidente do SINDA, do Sindicato dos Hotéis aqui de Porto Alegre, ele disse que a Expo Agas movimenta mais a cadeia hoteleira do que a própria Expo Inter. E veja que vem público do Brasil todo para a nossa feira. São 27 estados que estarão presentes, vem público de 9, no ano passado tivemos público de 9 países, este ano teremos estandes com empresas da Argentina, do Uruguai e da Itália. Então, eu acho que é importante a gente falar dessas coisas e, muito mais importante, são quase 40 mil pessoas que visitam o Parque de Exposições da Fieres nesses 3 dias de feira. 40 mil pessoas que circulam em 3 dias de feira. Então, realmente é um público fantástico. Quero estar lá nesse hall aí de pessoas importantes. Estará, com certeza. A Lilian tem mais entrevistas para o próximo bloco. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco voltamos. É isso aí. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um albergue beneficente que está quase aniversariando aqui, quase fazendo 50 anos em Porto Alegre. E vamos falar sobre esse trabalho muito bonito, mas que, é claro, precisa sempre da sua ajuda. Não perca, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Voltamos com o Rio Grande em movimento. Agora o nosso assunto é sobre um albergue beneficente aqui da capital que está prestes a completar 50 anos, agora no dia 18 de agosto, que é o albergue Monsenhor Felipe Dil, que fica ali junto à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes aqui em Porto Alegre. Para conversar sobre isso, trouxemos aqui o provedor da Irmandade Nossa Senhora dos Navegantes, Gustavo Madalena Brum. Muito bom dia e bem-vindos. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os telespectadores. Para nós é uma alegria poder estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso serviço. Bom, o albergue, ele atende quantas pessoas diariamente? A nossa capacidade é para 205 pessoas em situação de rua. Geralmente adultos, né, maioria homens, que estão em alguma situação de vulnerabilidade social, econômica e que necessitam de um acolhimento, de um pouso. Então, eles chegam, o albergue funciona de segunda a segunda, das 18h30, 6h30 da tarde, às 7h30 da manhã. Eles chegam, fazem o credenciamento. Quem já tem credenciamento na casa já passa antes. Aqueles que estão indo pela primeira vez fazem todo um acompanhamento, passam para o banho, que é quente, ainda mais nesse tempo de inverno, que aumenta a população em situação de rua. E recebem janta, recebem pouso e no outro dia o café da manhã. É só chegar ali, né? Quem tá em vulnerabilidade social procura ali o abrigo, se cadastra e participa. Não precisa de muita coisa, né? Não, tem que ter. A única coisa que a gente solicita é que tem que ter um documento. Mas a maioria da população adulta em situação de rua não tem documento. Então, o que eles acabam fazendo? Um boletim de ocorrência. Né? De que perdeu, de que foi assaltado, enfim. E aí eles conseguem o pouso na casa. Nós já atendemos uma variedade de pessoas que realmente necessitam. E tem aumentado a cada ano a população adulta em situação de rua em Porto Alegre.
E tem algum trabalho de recolhimento também dessas pessoas? O recolhimento não é feito por nós. O recolhimento geralmente é feito pela prefeitura, através da Ação Rua, através dos conselhos tutelares, enfim, das CRAS, né, das Coordenadorias Regionais de Assistência Social, e vão encaminhando para nós. Então, nós não temos, por exemplo, um veículo que vá retirar pessoas que estão morando na rua, por exemplo. Até porque, de acordo com a legislação, também eles não têm obrigação de sair debaixo da ponte. Então, tem muita gente que está morando embaixo da ponte, e a gente, ali, Navegantes, todo mundo sabe, tem uma ponte, né? A ponte do Guaíba, mais antiga, e tem pessoas morando ali, elas não vão para o albergue. Elas preferem ficar ali. Pois é, o que não é aceito ali no Então, albergue? assim, a pessoa que está usando drogas e que esteja sob efeito do álcool, né? Porque daí pode atrapalhar o processo, pode atrapalhar a convivência da casa, do qual os próprios usuários da casa também não ficam incomodados, né? Quem usa a violência, né? Não pode ser agressivo e tudo mais. Então, tem algumas regras de convivência dentro do próprio abrigo, do qual se orienta para que tenha uma boa convivência. Afinal de contas, são 200 pessoas todas as noites. 200 pessoas, se alguém resolve, sei lá, se rebelar, né? Tá alterado, aí causa um tumulto. E nós não temos infraestrutura de pessoas como tem os albergues municipais, o albergue da prefeitura e tudo mais. Apesar de termos um convênio com a prefeitura, que auxilia bastante o nosso trabalho. Bom, citaste ali alguns dos serviços, né, que são prestados. Eles, lógico, recebem toda a assistência ali para a hora do sono, né, o banho, a alimentação. O que mais? Então, nós temos o trabalho do serviço social, do qual eles são atendidos por uma assistente social, uma estagiária de serviço social, do qual são encaminhados para os serviços da rede de serviço social de Porto Alegre, região metropolitana. Então, alguns documento, fotos, serviços de saúde. Então, tem toda uma rede de serviço social que eles são encaminhados pela assistente social. Tem confecção de documentos também, Tem todo um trabalho que nós estamos agora desenvolvendo, que é a questão da identidade, da importância do documento para a pessoa, para o cidadão. A importância de ter um documento. Porque a maioria da população adulta em situação de rua, quando eu digo maioria, é mais de 50%, tem dificuldade de guardar o seu documento. Aquilo que para nós é tão normal, tão natural, que a nossa RG, nosso CPF, para eles, a maioria tem dificuldade de guardar esse documento. Certo. Então, está se fazendo um trabalho o ano que a gente comemora 50 anos do resgate da sua identidade. Pois é, isso melhora até a autoestima, né, deles. Exatamente. Com certeza. E além, dentro aí dessa confecção de documentos, não sei se vocês já têm a previsão de algo também no sentido de carteiras de trabalho. Sim, a importância da carteira de trabalho. Encaminhamento para empregos. Sim. A maioria também não tem carteira de trabalho. Claro. Então, isso dificulta o encaminhamento para algum estágio, para algum trabalho, até para o Cine. Então, fica difícil. Mas, graças ao serviço social e esse trabalho de palestra motivacional que a gente tem levado para o nosso albergue, também eles estão começando a se dar conta da importância desse documento. Até para a sua vida profissional poder também melhorar. Bom, a gente sabe que desde a década de 60, vocês já receberam aí, né, milhares de pessoas em situação de rua e também muitas em tratamento médico também, né? Essa parte também é bem assistida por vocês. A nossa história, então, começa lá no final dos anos 60, 1968, quando, então, o Monsenhor Arthur Vicker, que era o padre de Navegantes, quer fazer uma homenagem ao, então, pároco anterior, Monsenhor Felipe Dil, que é um pároco já voltado para misericórdia. Ele ganhava, conta-se a história do Monsenhor Felipe Dil, que ele ganhava os panos para fazer as batinas, e aí ele dava para os pobres, e aí ele ficava com a sua batina mais surrada. Então, todo o abrigo Felipe Dil tem essa identidade da atendimento e acolhimento à população mais necessitada, desde esse tempo.
Que maravilha. E aí, desde lá, há quanto tempo tu tá participando dessa história? Eu sou de 23 anos para cá só. Ah, tá. Eu sou mais novo. Mas é bastante tempo também, a gente tá acompanhando. Mas eu sou bastante provedor só desde 2017. Bom, e ali, como eu estava dizendo, né, muita gente em tratamento médico, mas qual é o perfil, assim, da maioria desses assistidos? Tem também muitas vítimas de violência familiar, tem migrantes também? Tem toda essa situação, tem transgêneros, tem um quarto, uma ala reservada para os transgêneros, pessoas que estão passando por uma mudança de identidade. A maioria da população que a gente atende são de homens que ou brigaram com a família ou, sei lá, saíram de casa, e uma população um pouquinho menor de mulheres, do qual também tem algumas. Tem algumas. Bom, e o abrigo, ele também precisa de reparos, né? Exatamente. Quais seriam? Hoje a gente tem um atendimento, até com a prefeitura e com os eventos que a gente faz lá, de recebimento de roupa. A gente faz distribuição de roupas para os usuários. Nós também recebemos bastante gênero alimentício, mas nós precisamos fazer uma reforma estrutural. O abrigo há 50 anos não sofre uma melhora. Então, ele teve uma melhora há 20 anos atrás, 18 anos atrás, mais ou menos, que foi uma grande empresa do Sistema S, que, quando comemorou 60 anos, fez uma grande reforma no abrigo. Mas, devido à chuva, vento, as telhas saem do lugar, aí não se repõem, muita calha entupida, então a gente precisa reformar a parte de calhas, de telhado, até porque hoje chove torrencialmente dentro do albergue. Então a gente precisa... tem chovido bastante nesse inverno, né? Então deve ter tido muito problema. E muita procura também. Então nós estamos nessa campanha agora de restauração da parte estrutural, de telhado. E também nós precisamos atender com acessibilidade. Hoje a gente não pode atender, por exemplo, cadeirante. Cadeirante não consegue subir no segundo andar onde é o atendimento do abrigo. Tem que ter adaptação ali também. Tem que ter adaptação, tem que ter um elevador. Então, não sei, vocês já estimaram um valor necessário para tudo isso? Nós estamos fazendo um orçamento, mas a gente está vendo que gira em torno de 100 a 150 mil reais. 100 a 150 mil, é bastante, né? É muito. Vamos fazer o apelo, então, para a população aí. Como doar, então? Como ajudar? Peço para você que quiser doar, liga agora mesmo, 3342-2882, para a Irmandade Nossa Senhora dos Navegantes, Abrigo Felipe Dil. Fala lá com o Juarez, com o Luciano, que são os nossos colaboradores. Vamos repetir? 3342-2882. 3342-2882. Exatamente. Falar com o Juarez ou o Luciano. Que são nossos anjos da guarda lá. Tá, e além da doação em dinheiro, o que mais o abrigo... A gente recebe muita alimentação, a gente recebe doações de bazares, a gente faz alguns brechós, alguns bazares durante o ano, até para a gente poder fazer algumas ações para que nós possamos também tem coisas que no convênio não podem ser gastas, então a gente precisa de um outro recurso. Então os brechós, os galetos, os eventos. No próximo dia 18, que é a data do albergue de aniversário de fundação, nós vamos ter um jantar baile dos 50 anos. Também, se você quiser ir lá, nos auxiliar, se divertir, pode ligar lá para esse número que a gente botou agora e ditou e pede o seu ingresso e também vai estar nos auxiliando. Pois é isso que eu ia te perguntar, para falar da programação do aniversário, né? A gente já teve brechó, já teve missa, né? E agora, então, tem... Então, dia 15, nós já vamos ter um descerramento da placa dos 50 anos no abrigo, no qual vai ser à tarde, no qual teremos algumas autoridades e principalmente o nosso usuário. A gente já convidou eles, já fechou para eles estarem lá às 3 da tarde. E no dia 18 teremos o nosso jantar baile dos 50 anos do abrigo. Que horário é o jantar e o local, então? Então, o jantar vai ser no Salão de Eventos da Irmandade, que é Praça Navegantes número 12. Tem estacionamento em frente ao Santuário Nossa Senhora dos Navegantes e vai ser no salão da comunidade ali.
Maravilha, então, para todo mundo que quiser participar, tanto do jantar que vai ser, né, para auxiliar essa grande entidade, e também para auxiliar das mais diversas formas, né? Pode ter doação em dinheiro, pode ter as doações ali que ele citou antes que são necessárias, mas é muito importante ajudar nessa reforma, né? Que precisa aí de um valor bastante alto, cerca de 150 mil reais. Precisam desse valor, então, para conseguir, inclusive, se manter ali de uma maneira digna, né, para todos que estão ali, já que tem chovido muito, né? Bastante, e a procura de pouso no abrigo é gigantesca, né? Tem muita gente procurando um lugar para dormir e o albergue ainda vai acolhendo enquanto tem a sua capacidade. Pois é, tu citaste que a procura aumentou bastante agora. Bastante. Tem ideia de quanto? Nós estamos com a casa praticamente lotada, né? Capacidade de 205, nós estamos entre 190 e 200, geralmente, por noite. Sim, e aí esse convênio com a prefeitura, ele é suficiente? Ele é o suficiente para esses atendimentos, né? Até porque é o número de metas que a gente tem com a prefeitura, e aí a gente recebe e atende essas metas. Maravilha, vamos divulgar novamente o telefone, então, tanto pro pessoal que se interessar pelo jantar, para participar do jantar, como para as doações, por favor. 3342-2882. 3342-2882. Tá certo. O Albergue Beneficente Monsenhor Felipe Dil já, então, parabenizo antecipadamente pelo aniversário e pelo trabalho de vocês. Mas eu quero agradecer também a equipe de trabalho que está lá agora. Tem gente que trabalha manhã, tarde e noite e na madrugada. Esses colaboradores, eu quero meu muito obrigado. A equipe de estágio de serviço social, também nosso agradecimento. Muito obrigada. Obrigado. Forcolém, que teremos em seguida? Muito bem, Lilian. Parabéns aí para todos que se envolvem, né, e se envolverem e ajudarem aí esse trabalho muito relevante. O que nós vamos falar no próximo bloco é da Expo Inter, mais especificamente do leite. Como é que está se comportando o mercado do leite? Como é que ele vai expor isso na Expo Inter? E o secretário executivo do Sindilat, Darlan Palharim, que já está comigo, vai falar sobre isso depois dos comerciais. Rapidão, a gente está de volta. Muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta. Nós vamos falar agora de Expo Inter, mas especificamente, agora 12:10, especificamente sobre o leite, que nós vamos falar aqui com o sindicato Quero falar como é realmente a nomenclatura. Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, Darlan Palharim, secretário executivo. Seja bem-vindo, Darlan. Obrigado. O Expo Inter este ano vai contar com mais uma novidade, então, projetada especialmente para o evento, a construção de uma leiteria focada exclusivamente em ofertas de produtos lácteos. Como é que vai ser isso, Darlan? Isso, na verdade, primeiro, boa tarde a todos. O ano passado nós já fizemos uma experiência, né, de ter o Pub do Queijo, que foi... o Pub do Queijo? Isso, ano passado nós fizemos a questão do Pub do Queijo, que já foi uma novidade, muito procurado pelos consumidores, e esse ano a gente expandiu um pouco, até porque nós temos dentro da questão dos associados do sindicato, muitas empresas que também não têm o queijo, mas tem os outros derivados, né? Então tu entra iogurte, achocolatado, leite condensado, leite em pó, e aí de chamar de Pub do Queijo ficaria um pouco meio na contramão. Então nós estamos com a questão da leiteria Sindilat, e onde dentro da leiteria nós vamos ter o Pub do Queijo, e vamos ter uma cafeteria também, né? Para que possa ter todas as opções que hoje se tem do café com leite, né? O mocatino, enfim, né? E que a pessoa possa fazer também um lanche rápido, né? Com a questão de um queijo quente, um misto, uma torrada, enfim, né? Sempre tendo como base de que ali é uma casa onde basicamente se trabalha em cima dos derivados de lácteos, né? Claro que a gente vai ter
o acompanhamento também da questão da carne de frango, suína, né? Não existe hoje tu fazer todo um cardápio somente no lácteo, né? O lácteo é um acompanhamento importante nas questões das outras cadeias produtivas, né? Tanto que a gente vai ter uma parceria com a Asgave, que é na parte de ovos e frangos, né? Então a ideia é justamente ter um espaço ali na Expo Inter para efetivamente nós termos uma questão da indústria da proteína animal, né? Nós temos uma questão que hoje a Expo Inter acaba ficando muito conhecida pela questão da agricultura familiar, né? E a indústria, até o ano passado, por exemplo, não tinha um espaço, né, onde pudesse degustar e comprar seus produtos, né? Então a ideia e a localização também é na Avenida Boulevard. Esse ano também a gente tem uma ampliação do espaço, né? A gente vai ter uma questão de uma esquina. No ano passado nós tínhamos só um corredor de acesso, então esse ano amplia a questão do espaço com visibilidade, com projeto também todo de sustentabilidade que está muito em voga, partindo até da questão do próprio telhado externo. Ele também vai ter placas solares, o pessoal vai poder ter uma noção o que economiza essa placa solar em relação à energia normal. Então a ideia não é que seja somente um espaço para o lácteo. A ideia é de que ali se traga algumas novidades do setor lácteo na parte da industrialização e hoje até da questão da sustentabilidade, bem como a gente também vai ter um vídeo rodando ali de todo o processo produtivo, desde a propriedade rural até chegar no derivado, passando por todos os testes que hoje a matéria-prima passa para ser industrializada, o processo industrial, principalmente de como é feito o queijo, o leite UHT, e também teremos uma questão até para que o público acompanhe ao vivo e a cores, no espaço onde tem a questão da sala de ordenha do gado holandês. A gente vai colocar uma arquibancada, né, para que o pessoal possa acompanhar com uma parceria junto com as outras entidades governamentais e também com a própria Emater, onde um técnico da Emater com um bom sistema de som vai fazer o relato quais são os cuidados e as etapas que se tem da questão da ordenha dos animais. A ordenha mecânica, né? Não, isso. Ordenha manual. Não, ordenha mecânica. É uma ordenhadeira mecânica, né? Nesse ano não foi possível ainda, mas talvez para o ano que vem a gente consiga já trazer o sistema de robô, né? Porque hoje é também uma novidade muito forte hoje na atividade leiteira, que ela tem uma dificuldade forte com relação à mão de obra. Então hoje já começa a ter algumas propriedades rurais no Rio Grande do Sul com o sistema de robô, onde diminui sensivelmente a questão da mão de obra. E também agora só não... E dá uma desculpe interromper, mas também dá uma agilidade, talvez uma captação maior do que... Isso eu ia colocar só. No primeiro momento, a questão do robô, ele vem muito para dar uma qualidade de vida ao produtor de leite, né? Porque ele vai ficar ali controlando toda a questão do animal, da saúde, da produtividade. E agora, com o passar já de 5 anos que já tem essa questão do robô dentro do Brasil, já se começa a notar que aquelas propriedades que colocaram o sistema de robô começam a ter um aumento de produtividade, né? Porque aí você, o próprio animal, ele vai se adequando à questão do robô. Normalmente, a questão do animal... ele tem uma vida produtiva em torno de 5 a 6 ou 7 lactações no máximo. Então, quer dizer, depois quando ele está falando que são mais de 5 anos, tu já começa a ter rebanho que já se adaptou desde o início com a questão do robô, né? E aí você tem uma questão que está se trabalhando muito, que é na questão da dieta alimentar desses animais,
né? Então, toda essa tecnologia que a gente vê muito na questão da produção de suínos e aves, a parte de laticínios também começa a ter essa preocupação. Agora, você falou uma coisa aqui que eu não sabia. Uma vaca, então, ela tem uma produção média máxima de 5 anos. De 5 a 7 anos. Aqui no Brasil... Eu achei que até quando ela... Não, tem a questão até de algumas propriedades rurais, onde você tem lá, tá há 10, 12 anos, 15 anos fazendo a ordenha desse animal. Só que aí você tem uma produtividade pequena, né? Você tem uma questão até que o animal começa a apresentar algumas zoonoses que aí prejudica nessa questão. E a atividade leiteira, como de qualquer outra, se ela não tiver uma escala de produção, né? Hoje nós estamos falando que você precisa ter uma produtividade média em torno de 30 litros por animal dia, no mínimo, né? Para que a atividade ela se sustente. Né? Até porque hoje também na questão do agronegócio, o volume de produção, seja na atividade leiteira, seja na questão de grãos, se não tiver um volume considerável, ele inviabiliza a atividade. Né? Se a gente pegar a produção de soja, o que era 10 anos atrás, a produtividade por hectare, e hoje, né? Então a atividade leiteira ela vem com essa profissionalização e é isso que a gente quer efetivamente na Expo Inter mostrar um pouco também. E a qualidade do leite? A gente sabe, Darlan, que em todas as profissões tem um mal profissional, tem um mal jornalista, tem um mal, né? E que o que a gente deve preservar é a instituição, né? Seja o sindicato, seja o produtor, a cultura da produção do leite do nosso estado, que sempre foi de muita qualidade, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Depois daqueles pequenos escândalos ali, qual foi a preocupação de vocês e já vem com isso também para fazer uma coisa mais transparente, cada vez mais transparente para o consumidor entender que o Rio Grande do Sul tem tradição em qualidade, não em... Exatamente, a preocupação justamente na questão quando a gente pensou na questão da indústria láctea estar presente na maior feira do estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter, é justamente dar essa transparência, né? Então, ano passado nós não tínhamos essa conexão forte com o sistema de ordenha, né? E esse ano a gente vai ter, então, o consumidor vai poder acompanhar ali que a vaca, ela se sente bem tendo a questão da ordenha, né? Então, a mesma ordenha mecânica ou manual, isso é um bem-estar do animal, né? Já que a gente está muito se falando às vezes da questão do bem-estar animal, tem essa preocupação, então mostrar que efetivamente a vaca ela vai ali feliz, né? Não tem aquela questão de que ela tem que ser tocada porque não tem essa questão, então isso a gente quer mostrar, como também vai se mostrar a quantidade de testes que esse leite ele sofre antes de chegar na indústria, né? Ele chega na indústria, chega no silo, só que antes de você processar, você faz no mínimo 25 a 30 testes de qualidade, né? Porque a preocupação que a gente tem na questão do leite, em relação a outros produtos, por exemplo, eu brinco, o leite não tem casca, né? Ele é um produto in natura, né? É um produto vivo, e de outro lado, também vai se salientar a importância que você tem para a saúde pública da pasteurização desse leite, né? Porque a gente tem aí, em termos até de ser um país tropical, né? Nós temos essa situação diferente dos países europeus, né? Nós temos um verão muito intenso, né? E o calor é uma questão de proliferação de bactérias. Então a pasteurização ela vem justamente para eliminar essa questão de qualquer tipo de zoonose, né? Que no leite cru você tem que ter um cuidado maior, então isso também vai ser levantado dentro do sistema de ordenha, né? Como que o consumidor pode se precaver, então não está dizendo que não possa comprar produtos onde o leite seja cru, né? Mas aí a preocupação de que sejam propriedades certificadas livres de tuberculose e brucelose, né?
que esse é um tipo de zoonose que, se porventura ocorre, tu não tem como fazer o exame laboratorial na indústria, né? A pasteurização, ela elimina todo esse risco. Ela te dá uma segurança. Exatamente. Então, tem essas situações que a gente quer justamente mostrar ao consumidor, porque nós estamos falando nesse aspecto de saúde pública, né? Então, tem toda uma questão que a atividade leiteira, ela está presente para nós desde a primeira infância, né? Até quase que eterno. Eu fui daqueles que tomou leite puro no tacho, né? Então, assim, naquela época era uma outra época, e hoje em dia a gente não pode arriscar, porque a gente não sabe a idoneidade aquele produtor lá no interior, quer te fornecer um leite, e se daqui a pouco ele mesmo, nem por má fé, tá com uma zoonose na vaquinha dele, vai me passar e vai, né? Então é melhor hoje nós comprarmos um leite pasteurizado. Mas como é que aconteceu aquele episódio pro telespectador entender e diferenciar o joio do trigo, né? Como é que eles conseguiram burlar naquela época ali, adicionar até coisas terríveis ali? Soda cáustica, enfim, algumas outras misturas, água, né? Sim. Por isso, essa é a questão que a gente fala. Como é que eles passaram por esse processo de qualidade que tinha aí, que tem na indústria? Houve uma mudança também a partir da Operação Leite Compensado, que nós instituímos aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Lei do Leite, né? Onde o transportador ele tem que estar vinculado a uma indústria, e antes ele tinha essa flexibilidade de não estar cadastrado numa indústria. Ele poderia estar num dia entregando para a indústria X e depois na indústria Y. Né? Então isso acabou. E justamente onde é que se dava essa alteração? Nesse transporte, né? Então é importante colocar que toda essa análise que foi feito e identificado, ele foi feito em cima de testes com leite cru, porque se fosse fazer no produto acabado, raramente apareceu algum resíduo. Então aquelas pessoas que consumiram não tinha problema, né? Mas a legislação sanitária para o leite ou para a proteína animal, ele se dá basicamente em cima do produto cru. Certo. Então por isso que houve toda aquela preocupação e não deixo de tirar a razão, porque num produto alimentar a tua segurança tem que ser 101%. Certo. Né? Então isso a indústria, enfim, a cadeia produtiva reconheceu de que precisava trabalhar nesse aspecto, dar essa transparência, né? Então essa é o caminho que a gente buscou, né? Então o estado do Rio Grande do Sul é o único estado da unidade da federação que tem uma lei específica para o transporte de leite cru. Por exemplo, qual que é a identificação principal que as pessoas têm quando hoje vai para uma estrada, verifica que os caminhões que transportam leite, ele está adesivado lá de transporte de leite cru, né? Situação que antes não tinha. Uma coisa que me incomodava pessoalmente, incomodava também algumas outras lideranças, é de que o transportador, para transportar uma carga de combustível, ele tinha que fazer um curso. E para transportar leite, ele não precisava, simplesmente tinha o dinheiro, comprava um caminhão, né? Negociava uma rota ali com produtores, ele já era um transportador de leite. Hoje não. Hoje o caminhão, ele passa por uma questão de certificação, o transportador ele tem que fazer uma reciclagem a cada 2 anos, né? De como que ele capta esse leite, quais os testes que ele tem que fazer, quais os cuidados, né? Cuidar também a rota desse caminhão. Hoje todos eles monitorados por GPS, qualquer desvio de rota identificado. As multas também são bastante significativas, tu parte de multa de R$500 a R$200 mil, né? Porque nós entendemos de que se a multa ela não for efetivamente também educativa, né? Eu acho que isso também a gente teve uma preocupação de que fosse primeiro educativa, mas que aquele pessoal mal intencionado, ele tem que ser excluído do setor.
E tanto que, efetivamente, aquelas pessoas que estiverem envolvidas, todas elas não voltaram para a atividade. E normalmente são pessoas que caem de paraquedas ali, querem fazer um negócio, né? Não é aquele tradicional produtor, aquela coisa. Eu te perguntar uma coisa, hoje nós deu uma subida o preço do leite. Por que essa situação hoje é por causa do frete, o caminhoneiro? O frete, claro que ele já tem um impacto, ainda não está efetivamente, essa questão da tabela do frete é uma discussão que eu acho que ela ainda vai por um bom tempo, mas um dos principais motivos da questão do aumento, a greve dos caminhoneiros influenciou, né, porque foi justamente no período produtivo dos animais, teve produtor que deu uma diminuída na alimentação e isso tu não recupera mais a produção. De outro lado, também a taxa de câmbio inviabilizou a importação de lácteos, então o produto interno ficou mais competitivo. O abandono também de produtores, né, uma menor oferta de produto para a indústria, isso também reajusta a questão de preço. E de outro lado também, né, comparado com o ano passado, o inverno ele aumenta o consumo, né? E o ano passado, bem dizer, nós não tivemos inverno. Então, são N fatores que acabam influenciando positivamente. Eu digo positivamente mesmo na questão do consumidor de estar pagando mais caro, mas se nós não tiver uma remuneração adequada ao produtor, nós vamos a gente já tem uma situação até de desemprego e situação precária hoje da população urbana. O risco é esse produtor abandonar a atividade e vir para a cidade, e normalmente não é uma mão de obra especializada para trabalhar no meio urbano. Entendi. Então a grande preocupação que a gente tem é de que esse produtor continue na atividade, né? E para isso precisa ele ter uma certa remuneração para que consiga estar atendendo todas a questão das normas, reinvestindo na atividade, né? Tá aí questão de um robô, enfim, investir em genética, em treinamento, tudo isso precisa ter aquela questão de sobra. Certo. Muito bem, então as expectativas são positivas, né? Dessa leiteria que vai ser uma coisa bem bacana, vai ter todo esse aspecto de transparência para o consumidor entender e confiar no leite. Eu sempre confiei no leite gaúcho. Tomo bastante leite. Eu tenho problema de refluxo, tomo sem lactose. Sim. Eu sou um consumidor da não lactose. Mas adoro, tem marcas, eu não vou falar, mas marcas gaúchas que eu pego de olhos fechados ali, porque são marcas tradicionais, né? Que estão há muitos anos no mercado, não brincam com a sua indústria, né? Então, assim, a gente deve dar esse crédito para o leite gaúcho que ele merece, né? E até para a gente colocar uma coisa que eu sempre deixo muito importante, de todas as grandes indústrias que existem de lácteos no Brasil, né? Nós temos, com exceção de uma ou duas, que não tem fábrica aqui no estado. Quer dizer, se a qualidade desse leite não fosse boa, nós não teríamos empresas grandes, players mundiais, também com fábrica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, isso é um atestado. O próprio Ministério da Agricultura hoje coloca de que o leite do Rio Grande do Sul é o leite mais fiscalizado que tem a nível de Brasil, né? Então, isso dá essa garantia de qualidade do produto lácteo. Ok. Darlan Palharim, secretário executivo do Sindicato do Leite, falando aí sobre a exposição que vai acontecer na Expo Inter. Vamos lá, né? Vamos lá, tô curioso para ver esse robô atuando na vaquinha lá, quero ver como é que, porque eu já fiz até matéria da ordenhadeira mecânica, e eu quero saber como é que funciona esse robô lá em loco. Com certeza. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que é importante a sociedade entender os mecanismos e a transparência e a qualidade do nosso leite aí, que é indiscutível. Com certeza. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos no Rio Grande em Movimento. E voltamos com o Rio Grande em Movimento aqui na RDC TV Digital, canais 24, 524 da NET, também ao vivo ali no Facebook. Deixa o teu recado, o Clodoaldo estava ali, estava dando uma espiada agora há pouco, Clodoaldo, a Nicole, estão com a gente ali no Facebook. Entra você também, deixa o teu recado,
Um abraço para quem está com a gente. Lá no Twitter também, hashtag RDC Rio Grande em Movimento, em todas as redes sociais. Bom, e a Justiça determinou o bloqueio de bens de alguns ex-dirigentes e servidores do Badesul. 6 nomes são suspeitos de envolvimento na liberação de crédito para um projeto no ano de 2013 que não saiu do papel. Vamos assistir. Tudo começou em 2013, quando o Badesul concedeu um empréstimo à empresa Wind Power Energia para a construção de uma fábrica de geradores eólicos na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas o projeto não saiu do papel e nenhum empreendimento foi construído para este fim. O valor do repasse pelo Badesul à empresa, na época, foi de 50 milhões de reais. Número esse, que se atualizado para 2018, gira em torno de 100 milhões de reais em danos patrimoniais. O caso está no Ministério Público e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público já determinou o bloqueio de bens de 6 pessoas que estariam envolvidas nessa articulação, entre elas ex-dirigentes e servidores do Badesul. Porque se tivesse seguido as regras normais de concessão de crédito e empréstimo, que são seguidas orientações dos bancos em geral e do Banco Central, provavelmente não teriam sido liberados esses recursos na quantidade que foram, sem as garantias ou sem até um cronograma de andamento das obras de implantação. Os acusados responderão uma ação civil pública por improbidade administrativa que ocorre na Justiça Gaúcha. Então, o fato que eles praticaram também é crime e está sendo investigado, neste caso, pela Polícia Federal, porque a origem desses recursos é do BNDES. Mas na parte civil, a improbidade tocou ao Estado, então o Ministério Público está fazendo. Então a criminal vai ter um outro andamento e a civil, que é a improbidade, ela busca o quê? Afastamento dos cargos, demissão de serviços públicos, proibição de contratar e, no caso importante, é o ressarcimento dos danos causados. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Badesul, que informou que atualmente não teria nenhuma pessoa responsável para falar sobre essa questão, nem mesmo via nota oficial. E o processo continua seguindo na Justiça. Agora, os citados no processo deverão apresentar defesa ao Judiciário. A partir disso, começa a instrução processual normal até um final, condenação ou não. O Ministério Público continua investigando o caso, que já dura há 5 anos. Quando é que nós vamos terminar com isso, hein? Esse câncer, essa coisa ruim que tenta expropriar, sugar o que é tudo que é nosso, que nós pagamos, gente? Quando é que esse verme que permeia todos esses locais públicos vai ser exterminado, extirpado deste país? E pessoas que deveriam estar zelando pela coisa pública estão lá fazendo negócio e arrebentando com tudo. Dá nojo da gente ser honesto hoje nesse país, viu? Dá nojo a gente tentarmos pagar o que temos que pagar, né? De impostos e tudo mais, que é muita coisa. Trocando de assunto, o número de acidentes envolvendo motos vem crescendo cada vez mais em todo o Brasil. Mas aqui em Porto Alegre, para tentar diminuir esses índices, foram instalados bolsões para os motociclistas. Veja o que é aqui na nossa reportagem. Quando o sinal fecha agora, os motoristas podem ultrapassar os veículos e se posicionar bem em frente nos chamados bolsões para motos, como indicam as placas de sinalização. No final do último mês, foram instalados 6 bolsões pela capital gaúcha em locais estratégicos. Entre os 6 pontos definidos pela EPTC para a instalação desses bolsões, esse aqui, entre a Avenida Protásio Alves e aqui a Avenida Antônio de Carvalho, foi o que registrou o maior número de acidentes envolvendo motos. Foram 38 acidentes até junho e 21 pessoas ficaram feridas. Os bolsões são instalados em locais das sinaleiras, né, onde existe um conflito na arrancada com os carros maiores com as motos que são os menores. Então a gente escolheu alguns locais com câmeras, locais sabidamente de conflito para instalar esses primeiros 6 bolsões. Achei boa, bem boa. Vai ficar melhor, uma arma reservada para o motoqueiro, né? Mais segurança também, toda a vida. Tá bacana. Os motociclistas representam apenas 11% da frota aqui na capital.
porém, são responsáveis por 40% dos acidentes. Mas com a novidade, a segurança acaba envolvendo toda a população. Nós estamos tendo uma bela aprovação por parte dos usuários, tanto os motociclistas como os veículos, carros e veículos maiores, inclusive os pedestres, porque estes é que têm que serem vistos. Porque no sistema anterior, sem os bolsões, a chance do pedestre ser acidentado é grande. Agora não, todos conseguem enxergar todos. Isso é importante. Alguns motoristas ainda não estão respeitando esse espaço especial. Não haverá multas para quem invadir o local. Porém, é preciso que os condutores já comecem a se conscientizar. A gente entende ainda que ainda é muito novo, né? Nem os motociclistas e nem os veículos maiores estão ainda acostumados. A gente espera que agora, com o tempo, passando pelo cruzamento mais de uma vez, eles já vão começar a sentir que tem aquele local e vão se sentir protegidos. E o motorista do veículo maior, né, vai com certeza saber que ali não é uma área para ele invadir, que é para ele esperar a moto, ficar naquele local. E a gente espera que, com o tempo, cria-se essa cultura dos bolsões em Porto Alegre. Em São Paulo, onde já existe esse bolsão, houve uma redução de 28% no número de atropelamentos e de 25% no número de acidentes com motocicletas em um ano. A EPTC deve analisar os índices nos próximos meses para futuramente instalar a novidade em outros locais da capital. Olha, eu não sei que estudo foi esse de impacto, de efetivo de acidentes. Eu quase não vi até hoje acidentes acontecerem com um sinal fechado e arrancando e atropelando o motociclista. O que eu vejo no trânsito é a falta de bom senso, de um lado e de outro. Mas eu, por exemplo, sempre do lado do motociclista, na BR-116, nas RS, o cara é pista dupla, se ele quiser passar naquele corredor, que já é tradicional, passe. Até porque quando a gente contrata um serviço, pizza, remédio, a gente quer que o motociclista chegue rápido. E a moto é justamente para isso, para ela poder passar naquele trânsito que está afunilado. Então a gente tem que dar passagem pro motociclista, sim. Agora, tem motociclista abusado, que corta a frente, faz coisas que você não vê, né? De repente aquele cara está em cima de você e isto ocasiona muitos acidentes. E aí, na nossa reportagem, eu não estou duvidando da minha repórter, eu estou duvidando da minha produção. Minha produção foi lá, a nossa repórter pegou os números que são colocados ali, que são colocados para a imprensa. 25% de diminuição em acidentes de trânsito em São Paulo. Depois que eu ouvi que o Lula confessando que mente-se pra caramba, né? Olha, a gente estava num debate, 25 milhões de crianças famintas, e um interpelou ele, mas não pode, a gente não conseguiria andar. Depois dessas mentiras que a gente vê também de outros tantos políticos, a gente não consegue acreditar mais tanto que a efetividade dos números que nos colocam, né? Que divulgam pra gente. Mas enfim, tá aí o bolsão. Vamos ver qual é a efetividade. Daqui um dia eles vêm com números aí, olha, diminuiu tanto. Eu acho que tem que criar o bom senso. A partir do momento que o município ou o estado está intervindo na vida das pessoas, é porque falta bom senso das pessoas saberem dar o lugar. Ó, passa a moto, vai por aqui, vai por ali, enfim. Lilian, próximo bloco temos mais entrevista. É isso aí. No próximo bloco o assunto é teatro, porque tem um grupo aqui que vai fazer aniversário e vai ter uma grande mostra com vários espetáculos no Teatro São Pedro. Eu já estou aqui com um dos integrantes desse grupo, o ator e diretor, que vai daqui a pouquinho dar todos os detalhes. Vai enviando a tua pergunta e a gente está ao vivo no Facebook. Não esquece, hein? RDC TV Digital. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Rio Grande Movimento para falar agora de teatro e de mais um aniversário. Como estamos falando de aniversários aqui, né, nessa semana? Porque o grupo de teatro Incommodity está completando 10 anos nesse mês e para comemorar, quem vai ganhar é você, porque teremos uma mostra aí com vários espetáculos no Teatro São Pedro. Eu estou aqui com o ator e também diretor Carlos Ramiro, que vai contar pra gente. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Obrigado pelo convite, por vir ao programa com vocês. A Incommodity começou há 10 anos atrás, na verdade, de um grupo de artistas que resolveram fazer pesquisa sobre, né, a parte de encenação e a parte principalmente do trabalho desenvolvido sobre o ator e cada vez mais pesquisar linguagens cênicas. E a gente está bem feliz agora
comemorando os 10 anos de encontro, né, de 5 grandes artistas, Liane Venturella, Nelson Diniz, Álvaro Rosa Costa, o Fábio Coelho, que é o mais novo, e eu, o Carlos Ramiro, que nos unimos então para poder fazer esse trabalho. A Cláudia de Bem já fez parte da nossa equipe, que agora está em São Paulo, trabalhando com grandes diretores, e o Heinz Lima Verde, que também trabalha com a gente. Então, a programação começa nesse sábado, né? Com a mostra de todo o repertório da companhia, são 4 espetáculos, que a gente teve, né, eu brinco dizendo que é uma sorte, porque hoje trabalhar com cultura no país é uma questão difícil. É uma questão de sobrevivência. É uma questão difícil, e a gente teve o prazer de ter 4 grandes espetáculos que passaram por 18 estados do Brasil, né? Um deles com 8 anos em cartaz. Então, olha tudo isso. É um grupo que a gente acabou muito mais até se dedicando a viajar do que estar em Porto Alegre pelas oportunidades que foram surgindo. E a gente está bem feliz de retornar a Porto Alegre e fazer essa amostra de uma maneira bem interessante no sentido de ocupação de todo o complexo cultural do Teatro São Pedro. Pois é, vamos falar então. São 3 ou 4 espetáculos? São 4 espetáculos. Vamos contar então quais são e onde são, né? O primeiro começa no palco principal do teatro. O primeiro final de semana da mostra dos 10 anos da Incommodity começa no palco principal. Então, estreia com A Vida Dele, que é um espetáculo que a gente tem muito orgulho, porque a Cláudia de Bem, que foi quem concedeu a luz, foi convidada pelo Ministério da Cultura para representar a cultura gaúcha na Quadrienal de Praga, que é o maior evento de design cênico do mundo, né? Olha aí. E a gente abre, então, com esse espetáculo, que é o A Vida Dele, no Teatro São Pedro. Esse aí a gente já tem as imagens. Exatamente. Essas são as imagens do espetáculo. O espetáculo, ele também trabalha, vocês podem observar, toda ela com luz de LED. Então, a gente tem também um pensamento de projeto nos espetáculos de economia de energia. Então, a gente não gasta o que a maioria das pessoas gasta. Tem todo um pensamento projetual, né, em cada espetáculo de reaproveitamento. Sustentável. E vamos contar o roteiro desse espetáculo aí que a gente está vendo as imagens? O Vida Dele é um espetáculo inspirado num dos livros do Paul Auster, que é um norte-americano, e ele vai contar a história de 2 detetives que estão investigando a vida de um terceiro personagem. Então eles passam a vida inteira tentando entender quem é aquela pessoa, né? E a vida deles acaba passando a ter importância a partir da investigação sobre a vida dos outros, né? De uma certa maneira, uma grande de uma metáfora e uma grande de uma brincadeira com o que a gente faz hoje no Facebook, que as pessoas passam. Stalkers, né? Exatamente. Que eles vivem o tempo todo para investigar a vida dos outros e saber o que está acontecendo com a vida alheia, né? Então é uma comédia. O bom é que também todos os espetáculos eles são curtos, tem uma média de 45 minutos, não são espetáculos longos. E aí, como eu te disse, o Vida Dele abre no palco principal no sábado agora, às 21 horas, com preços populares, toda a temporada está com preço popular. Domingo a gente tem então o Dentro Fora, que o Dentro Fora vai ser no palco principal também às 18 horas. O Dentro Fora é o espetáculo mais premiado que a gente tem. Ele viajou por todos os estados do país super bem e ele está completando agora 9 anos em cartaz, né? Viajando. E a gente tem muito orgulho. Também é um trabalho sobre o papel do homem e da mulher, né, na sociedade. Então, faz um grande questionamento sobre o que é a vida, o que é o tempo na vida da gente, o que o homem e a mulher, de uma certa maneira,
pensam de maneira diferente sobre as mesmas coisas, e ele faz uma reflexão sobre isso. Né? O espetáculo tem também uma outra coisa interessante, que ele também, com essa proposta de ser reciclável, né? Todo o cenário é feito de material reciclado, o acrílico que é usado é garrafa PET derretida, e o figurino também é todo reciclado. E é uma proposta diferente, onde os dois atores, o público assiste eles dentro de caixas. Olha! E o espetáculo todo se passa dentro dessas caixas, e o público passa a perceber o que é a vida de duas pessoas que passam a viver dentro dos seus limites. Bom, e aí não fica só no palco principal, né? Vocês vão também para o complexo do multipalco. Exatamente. No final de semana seguinte, no final de semana do dia 18 e do dia 19, a gente ocupa o estacionamento do Teatro São Pedro, que a gente traz um espetáculo que se chama Movimento sobre Rodas Paradas, que é uma comédia sobre esse momento atual, onde as pessoas estão super insatisfeitas com tantas coisas, mas ao mesmo tempo ninguém toma atitude para reagir e tomar, né? Então, por isso o nome, Movimento sobre Rodas Paradas. E o espetáculo todo acontece no terceiro subsolo do estacionamento, e as pessoas acompanham as cenas que acontecem dentro de automóveis. E esses automóveis, eles circulam por dentro do estacionamento, e as pessoas acompanham o espetáculo para tentar entender aqueles personagens e a vida daquelas original. pessoas. E no dia 25 e 26 tem mais um também baseado no texto do dramaturgo norte-americano Paul Auster. Né? Isso. A gente finaliza a mostra, na verdade, com um espetáculo que começou a companhia, né, que se chama O Gordo, o Magro e o Muro. É uma brincadeira em cima do Gordo e o Magro, né, que são os dois personagens ícones, né, do cinema. E eles estão, na verdade, num espaço que eles não sabem exatamente onde eles estão, e eles têm como tarefa montar um muro. E aí eles passam a vivenciar aquilo. É um pouco também uma metáfora sobre como a gente passa o dia a dia repetindo rotinas de trabalho. Esse é falado ou é mudo? É falado. É falado. E esse espetáculo acontece na sala de música, que então é a ocupação de um outro espaço do próprio complexo, e que deixa o público também mais próximo da gente. É um espetáculo mais intimista, né? E as pessoas ficam muito mais próximas a gente e se divertem com as aventuras dos dois personagens. Que bacana. E como é que foi para vocês? É claro, esse espetáculo, e assim como os outros, já vem rodando aí, né, há muito tempo o país e o estado, mas logo na concepção deles e também aí ao longo desse tempo aí de espetáculos, foi muito difícil para vocês adaptarem, porque são nada mais, nada menos do que do Paul Auster, exatamente. Né? Como é que foi essa adaptação? Assim, ficou muito atual, né? E ao mesmo tempo conseguiram trazer para nossa realidade aqui. São textos muito contemporâneos, né? O Dentro Fora, que é um texto um pouco mais aberto. Hoje a gente estava ensaiando, e é interessante porque cada vez que você ouve parece que encaixa com o teu momento emocional atual, porque fala sobre ser humano, né? Fala sobre relações de trabalho, fala sobre relações de amizade. Então são assuntos muito contemporâneos. O Paul Auster, ele foi a inspiração, e o Paul Auster, de uma certa maneira, é um autor contemporâneo, né? A gente brinca dizendo que é uma trilogia, a gente chama essa trilogia de trilogia da mão para a boca, que é composto pelo Gordo Magro, a vida dele, e pelo Dentro Fora. E o Paul Auster é um autor muito interessante, inquietante e bem contemporâneo da atualidade. Maravilha. Muito obrigada. A gente recebeu aqui o ator Carlos, que nos explicou aí tudo a respeito desse grande evento que você não pode perder, essa grande mostra de espetáculos, dia 11 e 12 de agosto, depois dia 18 e 19, 25 e 26
no complexo do Teatro São Pedro e também no palco principal. Ingressos lá e também no site. Exatamente. E ingressos a preços populares, aproveitem, acessível a todos, para que todo mundo possa curtir e estar com a gente. Carlos Ramiro, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o Sucesso. convite. O Rio Grande em Movimento encerra aqui. A gente volta amanhã, 11 da manhã. Tchau, tchau. Um ótimo dia. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.